E aí, porção diária na veia ou porção diária na área? O texto hoje é Filipenses capítulo 3 e o versículo 13. Paulo dando mais uma lição de como devemos nos comportar. Paulo ele fala aqui nesse texto o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Vou ler novamente. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Esse texto é um texto importante e eu falo que é um texto clássico de Paulo, ensinando a igreja de Corintos, a igreja de Filipe, o povo de Filipe, a ter um comportamento maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem se preocupado com o seu passado? Você tem se preocupado com as coisas que já aconteceram na sua vida? Você tem se aprisionado com as acusações do inimigo? Com o passado difícil, com as coisas difíceis que já aconteceram na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é cristão como eu, nós temos um comportamento e devemos ter um comportamento diferente daqueles que não conhecem a Jesus pelo simples fato de viver a vontade do Senhor Jesus. Porque o cristão ou os cristãos vivem uma liberdade adquirida por Jesus Cristo, e essa liberdade que Jesus Cristo nos concedeu, ela faz a gente não ter o passado como norte para o futuro. Como assim? Porque o passado, meu passado, por exemplo, ele foi perdoado na cruz do Calvário. E sendo perdoado na cruz do Calvário, eu lembro das coisas que eu fiz, mas essas coisas não me norteiam para o meu futuro. Porque o meu futuro está repousado no benefício em que Cristo me deu, estar liberto da escravidão do pecado. E para nós cristãos, temos que ter esse comportamento e viver em cima dessa verdade. Porque senão não faz sentido o que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Porque senão não faz sentido todo o sofrimento, toda a carga, toda a culpa que Jesus levou por mim na cruz do Calvário, sendo que o meu passado, ele é algo que me impeça de viver o meu futuro com o Senhor Jesus. Por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a gente tem essa compreensão. Deus perdoou os nossos pecados tão completamente que ele escolheu não lembrar mais de nada, sabe? Eu falo que o perdão de Jesus é como quem foi para a escola vai lembrar daquele branquinho que serve para apagar alguma escrita errada que a gente fez. A gente passa o branquinho por cima. É uma tinta branquinha. Assim é o perdão de Jesus por nós. Nós não esquecemos dos nossos passados, do que nós cometemos, dos que nós fizemos, mas tem que ficar bem claro para todos nós que esse passado não nos controla mais, não deve nos controlar, não deve nos nortear, porque agora em Cristo Jesus somos livres para viver uma vida e uma vida satisfatória nele.
A gente tem que tomar muito cuidado com o que o mundo ele diz. O mundo pode dizer que a influência dominante sobre nossas vidas pode ser coisas que nos aconteceram. Vamos supor, você tem um pai ruim, você teve um pai ruim, a sua vida vai ser ruim porque seu pai foi ruim. Você teve várias coisas cometidas na sua vida no passado e agora essas coisas vão determinar a sua vida. Esqueça isso. Você encontrou Jesus de verdade? Você aceitou Ele de verdade? Ele é o seu Senhor de verdade? Então você está livre para viver o futuro exemplar, o futuro inexplicável, o futuro maravilhoso que Jesus tem preparado por sua vida. O que nós devemos fazer então? Se estivermos preocupados com o nosso passado, nós devemos pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais para enxergar o que Ele tem preparado para nós. E isso faz toda a diferença. Que possamos ter o comportamento que Paulo está tendo aqui sobre esse versículo. Ele fala e nos dá uma lição muito clara. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Para as que estão diante de mim, diante de você, diante de nós. Quem está diante de nós? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele tem o poder de controlar tudo. Fique com essa palavra, e se faz sentido para você, não se prenda no seu passado, não seja escravo do seu passado, seja livre para viver um futuro brilhante com o Senhor Jesus. Tenha um bom dia. Se faz sentido, compartilhe com alguém, porque essa é a porção diária de hoje. Tchau!